Então é o seguinte. É aí que tu quer. Então é aqui que convém. Não sabia, então aperta aí, vê aí. Deixa eu ver. Escreve Mônica. É porque ela tem que Não, ainda não entrou. Já vai falando, pessoal, bom dia. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Olá, Mari! Mônica entrou. Peraí que eu vou chamar ela já pra cá. Bem-vindos à minha primeira live aqui no Instagram. Ó. Me mandou um convite. Vamos lá. Tá conectando aqui. Oh, Olá, conseguiu mandar o Jaqueline! convite? Bom dia, querida! Bom Bom dia! dia, amigos! Ah, Bom seja dia a muito todos. bem-vinda, gente. Essa live aqui, a live de lançamento desse livrinho super especial, chamado Autossolução. Essa aqui, a Mônica, é uma querida autora desse livro. Quando ela disse que tinha escrito, eu falei, meu Deus, mas assim que chegar eu quero! Porque eu já conheço, né? Eu sei da capacidade profissional dela, maravilhosa. E aí, quando eu peguei, li, devorei, em menos de 2 horas, já foi promovido a livro de cabeceira. E a gente resolveu fazer essa live aqui de lançamento para ela falar, né, um pouquinho sobre esse livro para vocês, esse livro maravilhoso. Mônica, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Primeiro, bom dia, e eu estou muito feliz, me dá muito prazer esse bate-papo com você, né? Num Ah, lindo dia, né, já que hoje o dia está lindo. graças a Deus. Bom, eu sou terapeuta holística e mais de 20 anos no meu consultório, né? E o meu trabalho é esse, é transformar as dificuldades, os traumas das pessoas em uma qualidade de vida, né? Então, eu recebo pessoas com doenças físicas, com muitas doenças emocionais, com problemas de relacionamento, com problemas profissionais e financeiros, né? E Sim. o que eu trago para que eu consiga transformar esse problema, essa dificuldade e algumas vezes esse trauma, é trazer um novo olhar para o problema, né? De uma forma mais lúdica, digamos assim. Então, eu escrevi Autossolução para que mais pessoas tivessem acesso, né, a essa técnica, que isso aqui é uma técnica. Sim, Autossolução é um o, manual. o nome é autossugestivo, né? Ele é muito sugestivo, né? Autossolução. Explica um pouquinho, vai, fala um pouquinho com a gente sobre isso. Porque o Autossolução, ele te dá, né, a autonomia dessa transformação. Tanto que eu escrevi de uma forma muito simples e muito clara, para que qualquer pessoa tenha acesso a esse trabalho. Porque às vezes a pessoa não tem a condição de fazer uma terapia, né? Sim. Está num momento muito difícil, né? E parece que quando a coisa está ruim só piora, né? Então ela tem esse instrumento para que ela mesma consiga, através dos exercícios que eu descrevo claramente, né, transformar aquele problema e começar a melhorar. Inclusive, eu quero agradecer muito à editora Apris, porque eles me mandaram um e-mail, né, no ano passado, perguntando se eu tinha alguma coisa escrita sobre o meu trabalho. E eu mandei para eles, olha, eu tenho alguma coisa, alguns rascunhos, mas nada assim, não tinha pensado em nada impresso, né? E eu quero agradecer também muito a Suzana, porque ela me ligou e ela disse, não, você precisa escrever isso para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho, né? Porque esse trabalho ele é feito dentro de um Sem consultório há dúvida. muitos anos, com muitas pessoas, mas tem pessoas que não. Eu sou do Rio de Janeiro, tem pessoas que não moram aqui, né? Tem pessoas com dificuldade de locomoção, aquela coisa toda. Então, Mas quando eles te ligaram, você autossolução. já tinha escrito, então, eu estava escrevendo. Eu Como foi? mandei uns rascunhos, exatamente. Eles me mandaram um e-mail. E
E eu mandei, olha, eu tenho isso aqui escrito, mais ou menos, né? E aí eles me ligaram. Eles falaram, olha, isso interessa muito, a gente gostaria muito de publicar esse seu trabalho, né? E isso vai favorecer muito mais pessoas. E aí, né, eles me seduziram. Com certeza, né? Mas qual foi o incentivo, então, para você começar a escrever? Porque você não pretendia, né? Você começou a escrever sem ter essa, né? Não pensava em publicar no Exatamente isso, momento. Há muitos anos, né? Quando eu dou alta para alguns para os pacientes, muitos deles me pedem para que eu escreva para eles os exercícios que foram feitos no consultório. E eu faço isso com a maior tranquilidade, né? Porque eu digo, olha, gente, eu não quero ninguém agarrado na minha saia, tá? Vocês estão aqui para aprender, não é? Para aprender a lidar com a sua vida, tá? Essa é uma nova visão e você aprende e você vai fazer por si mesmo, porque quanto mais você faz e quanto mais você realiza, mais confiança você adquire, né? Em você, na sua capacidade. Sim, aí E é o então, treino, né? O treino da exatamente, imaginação, né? Que você diz que é para criar a exatamente, vida conscientemente. exatamente. Então, eles estão lá para eu ensinar o treino, para eu ensinar a técnica, que a técnica já existe, né? Eu só reapresento, né, a pessoa, aquilo que já funciona nela. Eu já vou falar sobre isso. Mas, estamos falando do incentivo. Uhum, Então, eu já tinha esses guardados, esses escritos. E foi mais ou menos isso que eu mandei para eles, né? E sim. depois, agora, de anos para cá, tem pessoas que, inclusive, eles gravam em vídeo no próprio celular, né? Eles falam, olha, fala para mim, descreve, deixa eu te gravar, porque quando eu estiver em casa, né, eu vou fazer esse treinamento, porque eu me sinto tão bem, né? Eu saio da consulta me sentindo tão bem, então, é isso, né? Os meus próprios pacientes me incentivaram, né? Por isso que eu fui guardando esses escritos, essas anotações, tá? Sim, imagino. E que virou o livro Autossolução. Então fala um pouquinho desse treino, né, da imaginação que a gente faz. Como é que a gente faz isso para criar? Que a gente precisa É, criar uma consciência, né? A gente vai treinando, treinando, forma de repetição, né? Aquela história do foco, né? Enfim, fala um pouquinho para gente. isso, isso. O que é essa nova visão que eu trago? É o seguinte: todos nós imaginamos o tempo todo. Uhum. Inclusive pessoas que nascem com síndromes sérias, elas imaginam, tá? Só que nós precisamos usar, porque nós, humana, eu chamo de tecnologia humana, tá? Que é a Sim, seguinte: você pensa, instantaneamente você sente, não é verdade? Se você pensar e focar naquele pensamento que apareceu na sua cabeça, instantaneamente você sente alguma coisa. E você não sabe que esse pensar e sentir manifesta o seu mundo. a vibração, né, no caso. Exatamente, porque sentimento é vibração, né? Tanto que Uhum. você se sente bem ou você se sente mal, né? O pensamento aparece, você fica confortável com aquele pensamento ou você quer rejeitar aquilo. Tanto que as pessoas, eu bato muito nessa tecla também, principalmente aqui em casa, quando eu falo com meu marido, assim, às vezes a gente fala uma palavra, só que o que importa é a intenção. Ele até fica mexendo comigo, ele fala, olha o poder das palavras. Claro que as palavras têm poder, mas o que importa, na verdade, é a vibração, né? Por exemplo, minha mãe brigava comigo às vezes quando eu falava um palavrão. Só que às vezes quando a gente está falando feliz, não sei, apesar, embora seja uma palavra feia, não quer dizer que vai atrair uma coisa ruim. As pessoas, elas não têm essa conexão, né? As pessoas já assimilam, olha aquilo, não, essa palavra é feia, então já vai atrair uma vibração ruim, mas na verdade depende do seu estado de espírito, da sua intenção, né? Da intenção que Exatamente. você coloca. É. Você vê que eu descrevo no livro, né? O pensamento, se eu fosse colocar numa fórmula, o pensamento ele tem peso um, o sentimento ele tem peso 2. E é o Sim, que mais passa despercebido, é a sim, sensação, sim, né? Tá é falhando um verdade. pouquinho, você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá falando a sua imagem para mim um pouco.
A sua imagem também está falhando para mim, mas tudo bem, vamos Que continuando. coisa, mas eu estou ouvindo bem, é o que importa. Ótimo, é isso aí. Então, eu faço com que a pessoa, né? Eu explico à pessoa como ela funciona, como essa tecnologia humana, que é assim que eu Uhum, chamo, né? Funciona. E exemplifico. Que, por uhum, exemplo, hoje em dia, né? Aliás, esse livro, esse manual da tecnologia humana, ele veio muito bem a calhar nesse momento de lockdown, de pandemia, né? Em que você tem um tempo maior para olhar para você, para olhar para o seu mundo, né? Para se distanciar um pouco do medo, né? Então, eu ensino para a pessoa o seguinte: você imagina o tempo todo, porque você pensa o tempo todo. Só que a maioria das informações que chegam para o nosso pensamento, através da mídia, através das nossas conversas no Zap, né, através do nosso ambiente familiar, são uhum. situações negativas. E você, naturalmente, como você quer compartilhar o seu mundo com o outro, né? Você naturalmente acaba aceitando aquela informação negativa dentro de você. Sim, o nosso E cérebro o seu, acredita naquilo, né? exatamente, o seu cérebro imprime aquilo, porque o cérebro, ele não seleciona o que é bom ou ruim para você. O cérebro tem muitas funções, né? Mas é o que eu te falei, eu quero falar de uma forma muito prática e objetiva, para que a pessoa possa compreender e fazer e melhorar a própria vida. Então, Uhum. entre as funções do cérebro, ele tem a função de ser a impressora da sua vida, igual a impressora do seu computador. Então, funciona assim. Você imagina, o cérebro entende que é para imprimir e faz isso aparecer no seu mundo, no seu dia a dia. Então, você pode observar, né, que quanto mais você reclama ou fala mal de uma situação, mais ela se cria, se multiplica e traz mais problemas e mais dificuldades. Por causa disso, Exatamente. porque é mais fácil você compartilhar o que não está bom, né? Até pela uma postura de vítima, ou né? Você quer ser cuidado, quer ser, do que você compartilhar o que os seus desejos, as suas aspirações, as suas realizações. Não é isso? Às vezes você até fala, puxa, que bom isso está acontecendo, ninguém nem dá ouvidos, É verdade. E uma coisa que entende? você sempre me fala, né, que sempre me falou, que eu aprendi com você, é que o cérebro ele não precisa ver para enxergar, né? Ele não precisa estar vendo. Então, isso da gente criar esse foco, né? Foco comportamental, né? Que a gente precisa estudar, ir atrás daquilo que a gente quer, falar sobre aquilo, agir, fazer a nossa rotina, né? A consistência desse foco, né? Que é a repetição, é aquela constância até que a coisa se realize. E o foco que eu gosto também, que é muito importante, que as pessoas não dão muita prioridade, mas que a gente sabe o quanto é importante, é o foco visual, né? Aquele visionário que a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. Então, é legal a gente fazer né, colagens, desenhos, coisas que fiquem que a gente observe, mesmo quando a gente não está olhando, o nosso cérebro enxerga. Você fala muito sobre isso no seu livro, eu achei muito legal. No final, você inclusive dá vários exemplos, né, para que as pessoas podem utilizar dos desenhos, podem colocar foto delas se quiserem, coloca no celular, coloca na parede, na porta do armário, que são coisas que o seu cérebro, mesmo quando você não está prestando atenção, o teu cérebro está vendo e está absorvendo aquilo. Fala um pouco sobre isso, sobre como Você funciona. vê que eu coloquei, inclusive, o apêndice, né, no livro, porque às vezes você está falando um exercício, mas a pessoa tem muita dificuldade de visualizar, né? Uhum, Porque ver e enxergar são duas coisas distintas. Nem tudo exatamente. que você está vendo, você está enxergando. Bom, É, então, essa parte dos desenhos, né, ela vem para facilitar você, a partir do momento que você sabe qual é o seu desejo ou aquilo que você quer transformar na sua vida,
né? Você faz uma colagem, você usa os desenhos do livro, você pode imprimir, né, numa folha maior, numa cartolina, você pode fazer o que você quiser. E pode fazer colagem, né? Tirar foto sua e colocar ali dentro do desenho. E uma coisa importante também, porque, como eu te falei, o cérebro, ele não seleciona o que é bom ou ruim para você, né? Ele vai imprimir aquela imagem do seu pensamento, Que tá tá? sempre ali, né? Então, Por isso que não é bom que dormir com a está televisão sempre ali. ligada, por isso que as crianças absorvem tudo. Você fala, a criança não tá entendendo, não. O cérebro dela tá absorvendo Tá tudo. entendendo? O cérebro está absorvendo, né? Então, é importante também que você, por exemplo, não sabe desenhar. Eu não sei desenhar, mas eu sei visualizar, né? Uhum. Por quê? Muitas vezes eu passava recorte, na época que eu comecei era recorte até de revista de jornal, né? Não tinha essa fluência da internet. E eu passava o lápis, eu pegava um lápis e passava por cima do desenho. Eu estava ensinando o meu cérebro a reconhecer, né, aquilo que eu queria. Tá? Isso sempre funcionou. E isso é uma coisa muito interessante. Se você, num dos capítulos do livro, eu conto que eu nasci cega, né? Cega do olho direito. E é interessante, né? Uma pessoa que nasceu sem enxergar, trabalhar, especializar em visualização, né? Você vê a importância da visualização. Sim. E o que acontece? Eu fui tratada desde os 8 meses de idade, os meus pais foram muito conscientes e sensíveis, né? Porque você descobrir que uma criança de 8 meses não enxerga é difícil. Eles descobriram porque eles falavam do lado de cá e eu olhava. Quando eles falavam do lado de cá, eu virava a cabeça. E lá tem alguma coisa errada. E aí eu fui fazendo o tratamento a vida toda, tal, fui melhorando, excelentes médicos, excelente tratamento. Mas há 10 anos eu me mudei para esse apartamento que eu moro hoje. E eu estava com um amigo aqui no meu apartamento e ele foi na varandinha e falou: como está linda a cor do mar. E eu fiquei calada, falei: tá lindo. Só que eu não estava. Eu sabia que tinha o apartamento, um condomínio de casas, uma lagoa e o mar. Só que eu só enxergava até as árvores. Sim. Então, quando ele me deu, né, essa dica, né, eu não neguei, eu aceitei que o mar estava ali, que ele estava enxergando, e comecei a dizer para o meu cérebro: eu estou enxergando o mar. E trazer imagens da minha vida toda, eu sempre morei assim à beira-mar, do mar, que eu enxergava de outras janelas. E eu não sei te dizer, assim, em quanto tempo isso aconteceu, né? Não sei precisar, porque um dia eu tenho um hábito, né? Depois, como eu gosto muito da natureza, né? Porque biólogo ama uma natureza, né? Que sempre está sentado no meio dela. Então, eu tenho esse hábito de tomar o final do café, eu pego a minha caneca e vou para a varandinha olhar as árvores, os pássaros, né? Isso dá uma sensação de paz, de beleza, de interação. Uhum. E, de repente, eu observei, meses depois desse acontecido, que eu estava vendo o mar. Eu enxerguei o mar. Uhum. Então, eu já, com idade, né, mais de 50 anos, eu dei essa ordem para o meu cérebro, né, e mesmo com todas as dificuldades, né, físicas, né, anatômicas que eu tinha, que eu vinha trazendo de uma existência, eu consegui enxergar. E o mais engraçado, que do outro lado do prédio tem a Avenida das Américas. E todos os dias eu voltava da academia sabendo a Avenida das Américas, que passavam vários carros, mas eu também não enxergava os carros passando das Américas, mas eu sabia, porque você se adapta, né? Quando você tem alguma limitação, você se adapta, né? Ou na audição, na visão e tal. E eu reparei que eu também estava enxergando os carros na Avenida das Américas. Uhum. Né? Que coisa interessante, né? Você cura uma situação
E ela vem e foi uma surpresa, uma emoção, né? E agora meu cérebro sabe enxergar. Exatamente, seu cérebro E, enxergou e eu antes sempre. dos seus olhos, né? Hã? O Exatamente, seu através dos cérebro olhos. enxergou antes. Exatamente, ele me fez enxergar. E o engraçado é que é uma coisa que eu digo há muito tempo, né? Não por causa disso, mas eu digo por causa da evolução da tecnologia na medicina, né? Eu Sim, sempre digo, eu vou morrer enxergando muito melhor do que do que quando quando eu nasceu. nasci. E é verdade. Então, vamos falar um pouquinho da linguagem do livro, né? Eu devorei ele muito rápido, assim, achei uma leitura muito simples, muito gostosa, assim, de fácil compreensão, embora seja um assunto técnico, né, digamos É, assim, eu achei de muito, assim, muito gostosinho, assim, muito, é um texto claro, né, e simples. isso. E no texto você não aborda, assim, nenhuma comprovação científica, embora a gente saiba que existem várias, mas você não achou que precisava, né? Simplesmente colocou ali sobre a sua experiência, sobre, enfim. Exatamente, Jaqueline, exatamente isso. Essa linguagem, ela é proposital, porque Uhum, é para acesso para qualquer tipo de pessoa, tá? A pessoa não precisa ter muita informação, ter muita instrução, até uma criança pode ler, uhum, tá? Então, e os exercícios são descritos como histórias, tá? Para que qualquer um possa fazer. foram Tudo que está experiências, né? escrito, exatamente, exatamente. Eu coloco as experiências em consultório, né, com foco no exercício, né? Você observou, porque o importante não é o problema da pessoa, o É, importante é como isso foi resolvido, tá? sim. E eu não coloco, claro que tudo isso tem comprovação científica há mais de 30 anos, né? A física quântica, a mecânica quântica, a neurobiologia, né? Tudo isso tem comprovação, tá? Só não é Uhum, muito divulgado, mas tem comprovação científica. Mas isso não é importante para o leitor deste manual. O uhum. importante é a prática, porque você vai ser a sua própria comprovação. Porque não adianta você saber que uma coisa existe se você não sabe fazê-la funcionar. Essa é a maior dificuldade, né? Não é? Você vê A agora. teoria não é tão difícil, a prática é que é a maior dificuldade. Exatamente. Então, o autossolução ele vem para isso. Ele vem te dar o passo a passo dessa sua tecnologia, que eu chamo imaginação, cérebro, impressão no seu mundo. E quando você vê isso no seu mundo, você começa a acreditar. Então, você transforma o que a gente chama de crenças limitantes, como eu não posso, eu não consigo, ou como eu falo, eu não enxergo. Uhum. Quando você faz, você se enche de uma confiança, e quanto mais você faz, mais confiança tem. E E eu achei você muito interessante acredita nos que exercícios. funciona assim. Eu não ouvia, não falhou. Eu achei muito interessante nos exercícios que você coloca como exemplo, muitos deles a gente trabalha a figura do pai, né? A figura paterna, na verdade, o masculino em si, né? A gente aborda como sendo pai, mas não necessariamente precisa ser a imagem do pai. Isso. E eu Só escrevo que isso. isso é muito importante, né? Explica um pouquinho sobre a importância do masculino, né? Que é o que traz para a gente o poder, o direcionamento, né? O foco. Isso. Na verdade, eu fiz medicina ayurvédica há uns 10 anos, né? Vamos começar por aí. Uhum, E sim. eu já usava essas técnicas quando eu fui estudar, né, esse pensamento oriental da medicina ayurvédica. Uhum, E tive eu posso dizer isso, um esclarecimento de como tudo isso funcionava. Porque o oriental, ele vê o yin e o yang, né, o positivo e negativo, de uma forma muito diferente de nós ocidentais. sim. Para eles, positivo é ação e negativo é recepção. Não está Interessante. ligado a bom e ruim, ou bem ou mal, como a gente faz aqui no Ocidente. Tá? Uhum, Então, essa relação com o pai, né,
ele tem todo um contexto ligado à ação. Então, quando eu formo a figura do pai, e no Novo Testamento, né, você vê que o Jesus sempre fala no pai, né? Ali tem todo um contexto metafísico, né, subliminar. Tá? Quando você chama o pai, você chama a ação na sua imaginação. Para que o seu cérebro, que é o receptor, é a impressora, né? A impressora não seleciona o que vai imprimir. Ela imprime o que você manda ela imprimir. Não é assim que funciona no computador? Exatamente. Você manda imprimir, imprime. Então, o seu cérebro é o receptor. É o IN. Então, para que eu não precisasse explicar tudo isso, né? E eu direcionei a imaginação direto para o pai. E eu explico também, se você não teve um bom pai, né? Se você não tem boas memórias, você pode criar, imaginar um pai que você tenha conhecido, né, de outras pessoas, ou que você ouviu falar, e imaginar que esse pai é seu, porque isso é o start, é o botão da ação, da imaginação. Porque se eu imaginar um bom pai, eu vou me sentir acolhida, confortável, amada, não é verdade? Você pede para o seu pai, né, e ele te dá. Isso é muito interessante, né? As pessoas não dão muito valor a isso, né? Falar, não, mas qual é a diferença que vai fazer, né? Eu não tive pai, mas eu não sinto a menor falta. Não, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente precisa dessa figura paterna, independente da gente ter pai ou não. E você tem essa informação biologicamente, né? Porque, na verdade, 23 cromossomos seus são do seu pai. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então é isso, você aciona. Tá. E uma coisa que eu sempre falo, que eu vou pedir para você falar também um pouquinho, que eu gosto sempre de bater nessa tecla, é em relação às crianças, né? Que a gente precisa, porque a gente tem tanto problema, né, Mônica, hoje em dia, que na verdade é de fácil solução, só que como nós, né, seres humanos, somos racionais, a gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, porque o nosso cérebro, a partir do momento que a gente racionaliza, né, que a gente não deixa fluir, que a gente quer controlar, é a partir desse momento que a gente começa a criar as barreiras, né, as crenças limitantes, a autocrítica, tudo isso. E as crianças, elas ainda não têm nada disso, né? E se todas as crianças, se a gente desde cedo fosse ensinado a agir, a pensar diferentemente, né? As coisas seriam diferentes. Com certeza, com certeza. Isso deveria ser ensinado na escola, né? Exatamente. E você aprendendo na escola, você traz para dentro de casa, né? Não, isso é verdade. A gente não é ensinado. A gente pode lidar com essa compreensão, porque a partir do momento que você compreende, né, e você começa a fazer, naturalmente você ensina para os seus filhos ou para os seus alunos, porque você sabe que aquilo vai funcionar. Tá? Então, tem pessoas que me dizem, olha, mas não depende só de mim, porque eu penso assim, mas o pai pensa diferente, ou o pai me diz, eu penso assim, mas a mãe pensa diferente, acha que... Não tem problema. Tá? O que você pode fazer é quando a criança for dormir, né? Porque alguém põe a criança para dormir, normalmente. Você começa a contar as histórias, você observe qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a limitação que aquela criança está tendo, né? E conta algum daqueles exercícios relacionados com o problema, né, que estão no livro, como se fosse uma história. Em vez de contar um conto de fada, né, um Bambi que perdeu a mãe, né, ou a princesa que ficou presa lá no castelo esperando o príncipe, né, você conta um dos exercícios, tá, do livro, chamando o foco da criança, a atenção da criança para um novo olhar daquele problema que ela está enfrentando. Porque você vai lidar com a parte lúdica da criança, né? Com o inconsciente, com a imaginação da criança. Entendeu? Então você vai como que minimizar o raciocínio,
a raiva que ela está daquela situação, ou a tristeza que ela está daquela situação, né? E vai incentivar, nutrir a imaginação de uma outra situação em relação àquilo que ela está vivendo. Incentivar a Por isso que eu... criatividade dela, né? Porque a criança é muito Exatamente, criativa, muito livre. exatamente. É. E cérebro é treino, né? Você vê, Exatamente. tudo que você faz, você treinou um dia, né? Você Sim, treinou levantar, ficar de pé e andar, você treinou segurar o garfo, né? E trazer a comida para a boca. E no início você enfiava o garfo em vários locais, né? Hoje em dia você come, inclusive, de olho fechado. Isso é exatamente. treino, É verdade. Repetição, né? Repetição é muito importante. repetição. E é Em todos isso, os sentidos, em todas as e é áreas. isso. É, Você saber que isso funciona, que a sua imaginação é a sua imagem. O seu sim, cérebro é a sua impressora. E você exatamente. praticar. E, É, o e, nosso e máquina, o praticar nosso cérebro é a nossa impressora. e ser vigilante. Você vê que eu tenho um É isso aí. capítulo no livro sobre a vigilância, não Tem. é? O que é Uhum. ser vigilante? É você observar o que você está pensando e fazer essa seleção, até de forma racional mesmo, né? Uhum. Em vez de a pessoa chega no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar e começa a reclamar, reclamar, reclamar. Em vez de você fortificar esta reclamação, né, com as suas opiniões, né, você concorda e tira o time, vai falar, não, tudo bem, você tem razão, né? Ou então, você transforma, você tenta trazer um outro olhar para aquela situação. Uhum. E conforme você vai trazendo, né, novas imagens e dizendo para o seu cérebro, olha, isso não pertence ao meu mundo. O mundo que eu vejo, que eu enxergo e que eu vivo, é isso aqui. É isso que eu estou imaginando. É aquela E velha história, né? Quando você reclama, você está clamando mais uma vez. Então acaba que exatamente, você você está chamando manifesta para o seu isso. mundo. Você Isso, você está manifesta, chamando para o seu cérebro, para a sua impressora, para você ver isso no seu mundo. né? É maravilhoso isso, né? A gente fica estudando essas É, coisas, fica, meu Deus, mas é uma coisa que deveria ser tão simples, né? E a gente coloca tanto empecilho, tanta barreira. E, cara, por isso que eu recomendo, super recomendo esse livro, porque esse livro de leitura fácil, com esses exercícios maravilhosos, no final ainda tem esses desenhinhos do foco é, visionário. Eu acho que as pessoas vão amar, Mônica. Eu amei demais, é. sério. Essas barreiras, né, eu compreendo, né, porque quando você não é ensinado dessa forma, né, você tende a negar, né? As pessoas tendem a negar o novo ou o desconhecido, né? É um medo, né? As E pessoas o têm medo medo da tem, mudança, e ainda exatamente. tem medo da mudança. E o medo, ele é bom até certo ponto, né? Porque ele te preserva, né? Com certeza, Então, é. não é verdade? É isso, eu digo, tudo tem que ter um bom senso, Eu né? falo que o medo ele preserva e ele também impulsiona, né? Porque ele é uma Exata, maneira também da gente procurar fazer as coisas com cuidado, com certeza. exatamente, exatamente. Então, por exemplo, você vê, né, hoje em dia, muito na internet, né? Ah, você tem que ter gratidão, você tem que ter isso, você tem que ficar meditando 6 horas por dia. Você não tem nada disso. Até porque tem gente que Não nem tem. consegue funcionar, não funciona, né? Cada uma tem um Tem cérebro, o gente cérebro funciona diferente com cada um. Às vezes a sua meditação tá ali em movimento, que é no que você se concentra e não necessariamente você precisa ficar de olhos fechados ali, parado, pensando no nada, né? claro. E Jaqueline, eu tenho muito paciente que chega para mim e fala assim: eu não consigo meditar. Uhum, exatamente. Porque tem a informação que a meditação é tirar os pensamentos. Não é nada disso. Meditação é só focar. Exatamente. Então, você medita várias vezes ao dia. Olha como é interessante, né? A outra forma de ver. Você medita várias vezes ao dia, sem perceber. Quando você está Cada vez. concentrado em algo, né? Exatamente. Cada vez que você está concentrado em alguma coisa, você está meditando.
tá? Você não precisa lá sentar na posição de yogi, se contorcer todo, você não precisa nada disso, E essa né? história de gratidão, assim, por um lado eu gosto muito dessa palavra, mas assim, é muito complicado porque as pessoas meio que confundem, eu acho. Porque eu acho que ser grato, óbvio, eu acho que para você estar feliz, para você conseguir algo, você precisa estar com uma sensação de satisfação, né? Ou seja, você tem que ser grato mesmo, porque você tem que estar Algo bom. feliz. Exatamente. Mas não é aquela história de, ai, gente, gratidão como as pessoas elas colocam isso como uma forma de você tem que ser grato de gratidão. Você falar que você é grato a tudo, você vai atrair coisas boas. Não é isso. Você tem que estar sentindo uma gratidão para você manifestar uma satisfação na sua vida, que aí você vai atrair coisa boa. Porque quando você é insatisfeito, você é frustrado, né? E aí você fica naquele ciclo de reclamação e tudo mais, manifestando na sua vida tudo aquilo que você Claro, não né? quer. Porque o ser humano, ele tem essa tendência de querer parecer com o grupo, né? Ele quer ser aceito pelo grupo, né? E Uhum. isso, né? Você quer ser aceito, você quer ser amado, né? Então, se a moda é dizer obrigada, gratidão, né? Começa a repetir isso. Para algumas pessoas até funciona, né? Porque é o que eu digo, a palavra não volta vazia. Por Uhum. isso que a sua mãe pedia para você não falar Reverbera, né? palavrão. Ela tinha razão. Sim, com certeza. Exatamente. Então, mesmo que você não esteja sentindo isso, você está o quê? Imaginando isso, sem Hum, muita consciência, olha aí, tá? que dica importante. Esse é importante, é isso aí. Então, se você repetir, não da boca para fora, né? Mas se você repetir para você mesmo, por isso que eu falo, olha, escolha 10 coisas que você é grato na sua vida, né? Então, essas técnicas, elas estão ensinando você a ter uma gratidão consciente no seu foco, tá? Exatamente, a E aí consciência. você, a partir de uma... Exatamente. Porque não basta Então, você fazer algo, né? Você precisa ter consciência do porquê você está fazendo e- aquilo, porque senão não adianta nada. exatamente, exatamente. Por isso que eu digo que o autossolução, né, é o seu homework, né? Ele não invalida nenhuma outra terapia, nenhuma outra técnica, tá? Você pode fazer em conjunto, porque vai facilitar o processo terapêutico que você já tem com outras linhas. Uhum, Por quê? exatamente. Você vai começar e a se conhecer melhor, Uhum, a entender como você funciona, né? E vai facilitar, inclusive, para o seu terapeuta, para conversar com sim. você, que não estudou psicologia, que não estudou, né, psicanálise, que não... Entendeu? Porque a prática é fundamental, né, Mônica? Mesmo A prática é fundamental. quando a gente não acredita, a gente pratica tanto que a gente vai chegar a um certo ponto de acreditar, né? E mesmo quando. Porque às vezes a gente até acredita, mas é aquela crença no sentido de que não adianta a gente ler milhões de livros sobre o assunto se a gente não pratica aquilo na nossa vida, né? Porque não vai mudar nada, não vai acontecer, não vai funcionar, não adianta. A gente tem que É manifestar, né? verdade. Não é, e eu tenho pacientes, inclusive essa semana, uma das minhas pacientes me disse, né, que ela estava muito feliz, que ela conseguiu realizar uma situação, e ela me disse: eu nunca vou esquecer quando você me disse, você não precisa acreditar, você só precisa fazer. Porque quando eu. Uma pessoa muito Você, racional, assim, virginiana, né? você já Aí me eu disse isso falando para ela, algumas vezes. exatamente, ela virou para mim e falou assim: mas eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar, você só precisa fazer. Se você veio até mim, né, é porque você está buscando alguma coisa nova que você não encontrou até hoje. E, Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer o teste, né? E ela disse que essa frase não sai da cabeça dela, que quando ela começa a pensar e imaginar, ela mesma diz para ela: eu não preciso acreditar, eu só preciso fazer. exatamente. E o que as pessoas precisam entender também é que isso de eu preciso fazer, na verdade, não é do dia para o outro, né? Tem que ter uma Sim, constância, porque às vezes a pessoa começa a fazer e não vê nenhum resultado e fala, tá vendo que bobeira, não funciona. Mas não é isso, é porque a pessoa realmente não se dedicou, não teve aquela constância, né? Não insistiu. Você precisa de um tempo para o teu cérebro claro, entender, para o claro. universo entender e começar a É agir a seu como favor. qualquer outro estudo, né, Jaqueline? Você não entra na faculdade hoje e na semana que vem você sai com seu certificado,
né? Sim. Você não entra na escola se você tem um filho pequeno, né? Você não vai matriculá-lo na escola hoje, né? E daqui a 2 meses ele vai sair escrevendo. Lendo, Não escrevendo, é. exatamente. É a prática. Esse imediatismo, né? Esse desespero emocional, né? É que faz com que a pessoa desista. Eu mesmo contei para você. Eu, quando descobri que eu poderia ver o mar da minha varandinha, eu passei meses imaginando o mar, até que meus olhos físicos e meu cérebro Começaram a enxergar. reconhecessem o mar. Entende? Eu não sei nem te precisar quanto tempo, porque eu não anotei, né? Era tão natural. Mas é isso, esquece o imediatismo. Parece que o mundo hoje quer Nós tudo para somos ontem. imediatistas, é complicado demais. Exatamente, uma ansiedade, né? Você não precisa disso, porque você já tem o que você precisa. Entenda isso. É porque a gente, Você na já verdade, é tem. ensinado a isso desde novo. É por isso que eu sempre falo, né? Desde novo a gente é ensinado que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que tirar nota boa, que a gente tem que estar sempre, né, ali nivelado com os nossos irmãos, com os nossos amigos, enfim. Então é um parâmetro de comparação que as pessoas embutem na gente, né? A gente fica ali embutido e a gente cresce com isso, né? Então é complicado, porque, meu Deus, o cérebro vai bloqueando, a gente vai vestindo, criando as nossas personas, né, que a gente fala, que são as cascas Exatamente. vazias que a gente veste para ir se adaptando, para participar das coisas, se sentir aceito, né? E o problema é que a maioria das vezes, ao longo da vida, a gente vai se identificando com essa persona, ou seja, a gente absorve para a gente o que não é nosso. E isso vai criando Exatamente. vários problemas, né, no nosso futuro. E a gente vai jogando para a sombra tudo aquilo que as pessoas vão dizendo que é errado, que não pode, que é feio, coisas que todo mundo tem e que tem que aprender a lidar, só que a gente não sabe como, E que porque você não desde pode pequeno. sufocar, né? Só que a gente é Por ensinado a isso sufocar, né? Então esse é o é problema. ensinado, põe debaixo do tapete. Só que um dia, né, explode, né? Exatamente. Por Não isso fica tanta embaixo gente do tapete. com problemas. Na verdade. Exatamente. E você vê que eu tenho um capítulo no livro, né, que eu falo, você é suficiente. Exatamente. Você é Você é suficiente. suficiente. A gente não é É, metade da laranja de ninguém, né? Todo mundo de quer sempre ninguém. botar a culpa no outro quando as coisas não estão dando certo, né? Isso. Ou pôr É, um marido, uma mulher, ou no pai, numa mãe, né? Enfim, a gente sempre quer culpar o outro, projetar no outro as nossas frustrações. exatamente. E você precisa entender, né? Você precisa saber por que você é suficiente. Porque essa tecnologia nasceu com você. Faz parte da sua espécie, né? Você imaginar e o cérebro imprimir. Porque uma coisa também que eu gostaria de falar. Nós vivemos no mesmo planeta, mas em mundos distintos. Nós até compartilhamos mundos, né? Nós compartilhamos os nossos Sim. mundos. Estamos aqui compartilhando o nosso mundo dentro de um planeta. Mas você tem o seu mundo e eu tenho o meu mundo. E a O gente está meu em mundo é realidades criado pelo meu paralelas, né? cérebro. Exatamente, que é chamado outras dimensões, realidades paralelas, Que as né? pessoas Então, ficam essa coisa brincando com da a gente, né? nomenclatura. Oi? As Não pessoas entendi. ficam brincando com a gente, ficam mexendo com a gente. Meu marido mesmo é um que fica mexendo comigo nesse sentido, né? E na verdade é o que acontece mesmo. A gente vive em realidades paralelas em determinados Porque, claro, assuntos. porque você tem o seu dom, o seu talento que você precisa expressar no mundo, né? Porque quanto mais você expressa o seu desejo, você manifesta o seu desejo, mais feliz você é, mais você se ama. Porque o amor é confiança, né? Você, quando se relaciona amorosamente com alguém, é porque você tem confiança em alguém. E esse alguém tem confiança em você, não é isso? Então, Sim. a confiança faz crescer o amor, né? E se você não Então, tiver confiança em você, né, o outro nunca vai confiar e você nunca vai confiar no de outro, jeito porque nenhum. você vai estar sempre manifestando, buscando fora o que devia estar dentro de você, Exatamente. Então, o né? que você faz na imaginação? Para muitas pacientes que reclamam, né, de traição, não sei o quê, olha aqui. Você pensou tanto na traição que você viu na novela, que você leu no jornal, na internet. Você pensou tanto nisso que o seu cérebro manifestou essa traição. Entendeu que era a sua Quem realidade. fez isso foi você.
E você precisa entender que uma coisa também muito importante, né? A gente tem mania de culpar os outros ou a gente, tá? Então, você não tem culpa de nada, mas você tem responsabilidade sobre tudo. Então, nesse caso de traição que eu estava dizendo, quando a pessoa se choca, né, que eu falo, olha aqui, você criou isso, você alimentou isso, então você manifestou, seu cérebro manifestou, imprimiu isso no seu mundo, porque ele achou que era isso que você queria. E a pessoa, e aí eu tenho que dizer, olha, você não tem culpa, porque você ignorava esse processo. Mas você tem responsabilidade de mudar este padrão, essa forma de ver no seu mundo. É aquela frase, né? Então, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Você tem essa exatamente, responsabilidade. É, exatamente, entendeu? Então não adianta ficar culpando isso, culpa o marido, culpa o governo, culpa os pais, culpa os filhos, né? Ninguém tem culpa, nem você, nem sim. ninguém. É por isso que Mas a é importante. responsabilidade é sua, É por isso que o autoconhecimento é muito importante, né, Mônica? E salvo claro. raras exceções, é preciso fazer terapia, né? Porque não tem jeito para a gente entrar em contato com isso, não é fácil, né? Não, a Para terapia é encontrar o caminho das importantíssima, né? pedras. Exatamente. A gente foi criado ao contrário, né? Então agora a gente precisa voltar Aliás, para o fala nosso um centro. pouquinho, exatamente, fala um pouquinho aí sobre. Você sempre fala, né, que para a gente utilizar a nossa tecnologia humana, né, que no caso é o cérebro. Explica um pouquinho, É, assim, porque eu sempre falo, a Mônica, mas tecnologia explica. é exatamente essa. Eu chamo de tecnologia, né? Porque a gente está na era de aquários, né? E a era da tecnologia. Então eu comecei a chamar esse processo de De tecnologia tecnologia. humana, porque, né, claramente funciona em mim e funciona em todo mundo, né? Muitos anos de experiência. Ela é isso. Imagina o seu desejo, aquilo que te traria a satisfação plena. Uhum, O que te traria satisfação plena normalmente está escondido dentro do seu problema. Por uhum, exemplo, que eu acabei de falar sobre a minha visão, né? Como que uma sim. pessoa que nasce cega, vendo o mundo pela metade, né, é especialista em visualização, Uhum, né? O certo seria, se eu acompanhasse o resto do mundo, seria vítima, porque nasci assim, né? Vítima, né? Impossibilitado de enxergar, impossibilitado de melhorar, né? Então, entenda isso. A sua imaginação, tá? Vai criar uma nova situação, um atalho para aquele problema. uhum. E você criando esse atalho, essa visualização, né, da sua realização, você pode se perguntar: olha, o problema é esse. O que seria o ideal se não parecesse impossível? Uhum, Né? Isso aí já é uma forma de você compreender o seu desejo, aquilo que o desejo no sentido da sua satisfação pessoal, né? Isso é muito individual, tá? sim. Então, o que seria ideal se não parecesse impossível? E aí você deixa a imaginação fluir. Pronto, você já tem uma resposta, um foco de imagem, tá? Você tendo esse foco de imagem, você começa a visualizar ou a fazer colagem, a passar o lápis por cima daquilo que você desenhou, que você colou, para ensinar o seu cérebro, a sua impressora, a manifestar isso no seu mundo. Então, a tecnologia é essa: imaginação, cérebro, consciência e manifestação. Falando Tá? assim parece Então, bobo, né? As pessoas, tem gente que pode parece. escutar isso e falar, gente, mas como assim? Não é possível, gente. Mas se a gente for Se fosse lá fácil atrás. assim, todo mundo conseguia, eu já ouvi isso. Então faz. Mas, gente, se a gente for estudar, né, lá atrás, né, como a física quântica foi descoberta, né, o cientista que estava lá observando o tempo todo aquele elétron e ele ficava lá horas paradinho, e quando ele saiu para tomar um café, o elétron foi lá e pulou sozinho. Ou seja, a gente descobriu o quê, né? Que você não precisa, o observador não precisa estar ali olhando, prestando atenção
para a coisa acontecer, né? Para se manifestar. Claro, É já isso foi que para o as pessoas inconsciente não entendem. coletivo, né, junguiana? Exatamente, mas é isso que as pessoas não precisam entender, né? E a gente faz essa analogia porque tá tudo interligado, né, Mônica? A gente sempre conversa sobre isso, tá tudo Isso. interligado, tudo conectado. Tudo interligado, claro, claro. E uma coisa importante também, você quando manda para o seu cérebro, né, para a sua impressora, você não precisa dizer, olha, tem que usar tinta tal. Quando você manda imprimir no seu computador, tem que usar tinta. Não, você vai lá imprimir. E ela já tem todo o comando de como ela vai imprimir aquilo que você pediu. O cérebro é a mesma coisa. Você só tem que dar o foco. É isso que eu quero. Não precisa ficar controlando como ele vai fazer. Entrega, foca, a prática é essa, focar. Todo dia olha e fala assim, olha, cérebro, é isso que eu quero. Tá? Eu faço na brincadeira já, né? É isso que eu quero. Né? É porque você vai ficando cada vez melhor, né? A prática, né, traz a Sim, sim. perfeição. Né? Então, é isso que eu quero. E aguarde. Que um dia ou outro você, nossa, olha só, ele trouxe assim, mas olha, ainda não está muito perfeito, não. Joga lá de novo, faz mais assim. Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático, né? Eu conheço uma pessoa da área de direito, não sei o quê, e que tem um processo que está travado há muito tempo. Ela é uma paciente nova, tem um processo que está travado há muito tempo. E ela, como ela é advogada, né? Então, as informações, as crenças que ela tem são das dificuldades, né, que acontecem no processo, né? Coisas que eu não tenho, porque eu não sou advogada, né? Então, ela vem toda a limitação, né, de férias de fórum, de juiz assim. Então, eu falei para ela o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você é sua cliente. E o que você diria para a sua cliente para que ela recebesse, né, esse valor, que é um valor imenso, né? É muito bom. Eu diria o seguinte, olha, eu já dei entrada, né? E você vai receber. Então, a partir do momento que ela entendeu que ela vai receber e esqueceu todo o processo de dificuldades da justiça brasileira, tá? Ela começou a visualizar, inclusive eu pedi, falei, olha, como funciona isso? Ela falou, é um depósito, tal. Tá? Então, você visualize ou crie este depósito para você olhar todos os dias. E de uma forma, ela está há pouco tempo comigo, e de uma forma mais ou menos mágica, esse processo está andando. Inclusive, né? eu cito. É interessante. Eu cito no livro, uma paciente que eu tive, eu acho que você fez até um drop dessa história, né? Ela estava com muitas dificuldades, estava ficando surda e tal. Sim, E sim. quando ela começou a se libertar, né, dessa situação, ela recebeu um valor também muito grande de um processo que ela não lembrava mais. Então, quando você diz para o seu cérebro, né, eu quero realizar isso, eu quero manifestar isso, eu vou me sentir mais feliz com isso na minha vida, né? Ele aciona milhares de mecanismos do inconsciente, né? De que tudo está ligado, e ele melhora isso, e melhora outras coisas também que você não tinha nem ideia que estavam travadas na sua vida. E é Tá? preciso ter paciência para isso, né? É preciso ter paciência para fazer isso, porque quando a gente vai fazendo isso, assim, quem não, no meu caso não, mas tem gente, como as pessoas não acreditam, muita gente não acredita, tem que ter paciência nesse processo, né? Tem que ir Faça devagar. sem esperar resultado. É a melhor coisa. A forma mais rápida de você conseguir é você não esperar resultado, porque você esperando resultado, você fica ansioso, né? Isso que eu ia falar, né? Porque a ansiedade acaba afastando, bota aquela energia, né? Na verdade, a vontade de ter, ela condiz com o medo de perder, né? Que no final das contas vai causar a sensação de incapacidade, né? E E aí o aí essa, cérebro fica em dúvida, né? e aí essa incapacidade é a sombra da nossa criatividade, que é o que manifesta o nosso ser, né? A nossa essência. Exatamente. Então, esse é o Exatamente. problema. Exatamente. Você não pode deixar a dúvida no cérebro.
Tá? É isso Então, você aí. vai dizer, eu vou imaginar o que eu quero, independente das dificuldades. Vou sonhar, vou imaginar, vou criar, vou desenhar, tá? Porque ele precisa ser objetivo. Eu, quando dava aula, tinha uma caneta da Bic que tinha um lado vermelho e outro azul, né? Hum. E você não conseguia escrever com as duas cores. Ou você escolhia o azul ou você escolhia o vermelho. Você não vai lembrar porque é muito nova. Mas eu gosto. Viu na sua casa, né? Da sua mãe ou do seu pai. Mas o que acontece? Eu explicava, era fácil de eu explicar para eles, né? Mas olha aqui, o seu cérebro, ele só vai funcionar com uma cor. Então não fique trocando de cor para escrever, tá? Você quer escrever um documento, escolha o azul. Tá? Você quer chamar a atenção de alguma coisa, escolha o vermelho. E use só isso. A dúvida é o problema, né? Exatamente. É por isso que eu gosto de Você dizer que não é bom precisa a ter gente dúvida. fazer, mas assim, é difícil, né, Mônica? Porque a gente raciocina, né? Nós somos os únicos seres vivos, né? Por exemplo, um cachorro, é só um cachorro, ele deixa fluir a vida É, dele, ele não tem, né, é o que o as inconsciente dele, questões, da espécie, é os, que faz. os, É, ele não exatamente. tem os questionamentos que a gente tem. Então, assim, por isso que eu gosto de dizer que nesse foco visual, que eu gosto de falar, de bater nessa tecla, é que a gente pode fazer, deixar ali e não ficar olhando, não ficar com aquela. Porque quando a gente olha, a gente fica ansioso, a gente fica. Então, assim, só deixa ali, deixa o cérebro olhar, não precisa prestar atenção, que vai Isso, o campo funcionar em algum visual. momento. Você absorve milhares de informações no seu campo visual que você não tem nem consciência, né? Entendeu? E você está vivendo, por isso que eu falo, pega o desenho, pega o seu mapa, o seu objetivo, né? Prende no espelho, ou faz capa do celular, né? Tela do computador, entendeu? Porque você vai lá sentar a trabalhar, mas cada vez que você abre lá o seu laptop ou liga seu computador, aquilo aparece para o seu cérebro. Então, ele te dá, né, um acesso, uma atenção, olha para isso, entendeu? E conforme você vai realizando, isso é uma coisa interessante. Aliás, todo hábito, né, e toda prática, né, toda experiência faz com que você se acostume e tenha confiança naquilo, né? Sim. Então, conforme você vai fazendo e vai conseguindo construir o seu mundo dentro do nosso planeta, eu falo assim, Conforme a gente realiza, a gente vai ganhando essa confiança que você fala, a gente vai sentindo aquela paz interior, né? E aquela paz é o que faz com que as coisas comecem a fluir, né? exatamente. Porque olha aqui, quando você está confortável no seu mundo, você está tranquilo, você está em paz. Independente do que está acontecendo lá fora, né? É bem assim Com mesmo. certeza, porque qualquer situação que se apresente a você, que vem até de fora, você tem esse atalho para resolver. Você vai observar e transformar. Né? Então você não precisa ficar instável emocionalmente, né? Você não precisa brigar com ninguém, né, por razão, né? Porque hoje em dia tem essa história, né? Eu que tenho razão, a razão é minha. Não precisa. Deixa a pessoa com a opinião dela, com a razão dela, né? Deixa, né? Só observe se a pessoa te pedir uma ajuda ou uma opinião, você fala a sua opinião, mas com tranquilidade, com a sua paz, né? A paz, ela traz uma liberdade na sua existência, né? Que é É quase isso. palpável, né? É isso Um mesmo. conforto, né, no seu mundo, né? Aí você vai dizer, está tudo perfeito. Não, não está tudo perfeito. Mas o que eu posso transformar, eu transformo no dia a dia. Exatamente. As pessoas E eu não associam sou muito isso. diferente de ninguém. E, aliás, no livro está escrito, olha, gente, eu sou uma pessoa comum. Eu só estudei e me especializei nisso. Exatamente. Eu Estudou nasci muito, numa né? família normal. Oi? Ele estudou muito, né? Eu sei. Sim, Você, eu estudei muito porque durante anos. eu questionava muito isso, eu queria entender, né? Porque esse é o meu talento, né? Então a gente sempre se direciona para aquilo que dá mais satisfação, né? E naquela época, então, né? Porque eu tenho 40 anos de estudo,
E naquela época, então, eu não tinha nem ninguém para conversar sobre isso. É, Eu tinha muitos livros. e essa satisfação está ligada também, né, à nossa autoestima, que é muito necessária para a gente Certo. seguir em frente, independente das críticas, né? Então, a realização está ligada a isso, né? Você sempre fala Não é? isso. É isso. É, Quanto mais você realiza, né, você vê no seu mundo, né, porque você está aqui para manifestar a existência, né? Então, quanto mais você manifesta, né, o seu mundo e você vai conscientemente manifestar uma coisa melhor, você está manifestando também para o outro. Nem que sim, seja só pelo seu exemplo. sim. Porque às vezes as pessoas, se observam, né, há muitos anos, eu observo, a pessoa fica intrigada. Como é que pode? Que sorte! Está E eu falo, não, não acontecendo. é É. sorte. Você pode fazer isso. É isso, Mônica. Ó, eu não sei, vai dar 1 hora, a gente não está aparecendo aqui para mim o tempo. Eu não sei se aparece quando está terminando. Eu Eu acho também melhor a não gente, sei. porque já vai dar quase 1 hora, então dizem que é mais ou menos esse tempo. Nossa, Eu nunca passou fiz rápido live, já, passou rápido. Falei para você. Quando a não gente conversa, é? quando vê, já foram 2 horas, né? Então, Então, deixa eu isso. agradecer a você, Não, né? imagina, eu que te Você agradeço estar mora aqui. no meu coração, você sabe Ah. disso, você e toda a sua família. Você no meu também. Aliás, eu sou Ah, sua cria, né? A obrigada. gente brinca disso, que eu sou sua cria. Não é? Que eu me Ó, inspiro muito em a sua mãe você. vai ficar com ciúmes. Não, 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 não. Imagina, ela sabe. Eu me inspiro muito em você, assim, profissionalmente falando. Eu digo que você é minha cria no sentido de que foi você que me inspirou, né, para É começar a entrar nesse verdade, universo aí. isso aí. E então eu quero agradecer a você, dizer a você que eu tenho muito orgulho de você, Ah, né? obrigada. Fico muito feliz, né, por ver a sua vida se manifestando. Quero agradecer também à editora Pris, né, por essa oportunidade. E dizer para os ouvintes, né, para os leitores, né, que A ó, gente basta praticar. Você não precisa acreditar. passou Faça. aqui. Seja Passou tão dono do seu rápido. mundo. É muito rápido. Não, e acabou que eu não consegui ler aqui as coisas, os comentários, gente, porque o tempo é tão curto, é tanta coisa para falar. Desculpem, perdão, muito obrigada, estou muito feliz de todos vocês que passaram por aqui. A live vai ficar aqui salva, meu Deus, eu vou conseguir salvar essa live aqui. E para vocês assistirem, mandarem para quem vocês quiserem, né, Mônica? Vai, continua, pode falar. Termina. Um beijo, minha querida. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. Um beijão, muito obrigada. Um prazer ter você aqui, Moniquinha. Vamos ver se a gente faz mais lives. Tem muito Tá assunto. bom? Vamos fazer outra. Vamos bater mais papo. Vamos. Tchau, Então querida. tá Eu vou bom. Um esperar você beijo. desligar, porque eu não sei Meu mexer Deus, nisso. como é que faz isso? Um beijo, Mônica. Bom sábado para você. Beijo. Gente, bom dia Para para vocês você também. Esse fim de também. semana lindo, com esse sol maravilhoso, finalmente, graças Sol a Deus. maravilhoso. Depois de tantos dias chuvosos, agora o sol voltou, graças a Deus. Então Depois da tá, tempestade, sempre aparece o sol. né? Gente, um beijo. Acho que eu vou pedir socorro pro meu marido, gente. Será que aparece aqui para ficar Márcio, salva? socorro. Meu amor! Vamos ver se ele me ajuda aqui. Mônica, beijo, obrigada Beijo. de novo. Bom Fica sábado com para Deus. você. Você também. Você Tchau, gente. também. Tudo de Obrigada a bom. todos Tchau. vocês. Beijo. Ai, gente, como é que salva isso aqui? Meu amor, me ajuda aqui. Socorro.